Abra sua Bíblia aí, no Evangelho de Mateus. De Mateus não, né? Que Mateus escreveu. Mateus capítulo 8. Deus é bom, amém? Vê se alguém arrumou. Todos acharam, irmãos? Sim ou não? Sim. Mateus capítulo 8. Eu confesso a vocês que eu vim com algo totalmente diferente para falar. Eu ia dar continuidade a uma palavra que eu comecei a falar sobre transformação na segunda-feira aqui que a gente teve a cerimônia, né, do Homem ao Máximo e do MCL, formatura. Mas chegando aqui na igreja, Deus trouxe uma palavra ao meu coração sobre uma fé obediente. Amém? A gente vai falar exatamente sobre isso hoje. Sobre uma fé que obedece. Se a gente precisa de fé, a palavra diz que sem fé é impossível. É impossível que Deus se agrade se você não tem fé. Então, quando você tem fé, você vai agradar a Deus. Mas uma fé que não é baseada em obediência, ela é uma fé que não vai te levar a algo sobrenatural. Será uma fé superficial. E a gente vai ver como Jesus enxerga a fé de um centurião. Nós vamos ler dois textos, porque Mateus, não é que a Bíblia está errada, é que Mateus, ele consegue enxergar algumas coisas que Lucas não consegue enxergar. É o mesmo que você está no ambiente e as pessoas perguntam para você: o que você está vendo aqui? Se eu perguntar para vocês: o que vocês estão vendo aqui? O que vocês estão vendo aqui em cima? Um homem bonito. Pode falar primeiro. Um pastor bonito. Me ajuda, irmão. O que vocês estão vendo? Vocês estão vendo uma... Alguém vai dizer assim: eu vejo uma bateria, não é isso? Não é? Não é uma bateria? O Djalma está tocando a bateria, eu vejo um teclado. Mas alguém mais detalhista vai dizer: eu vejo um bumbo, uma caixa, 2 tons, um surdo, um prato de ataque, aquilo que o Vasco não tem, né? Um prato de ataque. Brincadeira. Nem sei se ganhou ou perdeu, tô zoando aqui, ó. Você gosta de fazer gracinha quando você está pregando, eu não posso. Tá. Mas vamos lá, não é do Vasco que eu vim falar. Claro que não. E nem do Flamengo, e nem de time nenhum. Mas eu vim falar de uma fé obediente. Mateus capítulo 8, verso 5, diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo
que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi. Em qual hora que foi? Em que hora? Na mesma hora que Jesus lança uma palavra. Então eu já quero começar dizendo para você: fique atento no ambiente em que Jesus está falando, porque Ele vai liberar algumas palavras sobre a nossa vida, e a gente precisa estar atento, porque é naquela hora que vai acontecer. Você crê nisso? Foi então, na que hora? Na hora que Jesus libera uma palavra sobre ele. Olha, eu quero, ele vai ser curado. Então você precisa estar atento ao que Jesus vai falar nessa noite ao teu coração, amém? Agora vamos lá para Lucas capítulo 7. A gente conectar um texto ao outro aqui. Lucas 7. Do 1 ao 10. Vou adiantar aqui, você vai abrindo aí. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com insistência, lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo. Olha bem, olha o que Mateus enxergou. Mateus enxerga uma fala do próprio centurião dizendo o seguinte: eu não preciso que você vá na minha casa, porque eu também sou um homem sujeito à autoridade, e eu também tenho pessoas que se sujeitam a mim, a minha autoridade. Manda somente uma palavra e o meu servo será curado. Então Lucas enxerga e dá um detalhe para a gente de algo que aconteceu anteriormente, de pessoas que vão falar do centurião e podem promover uma característica errada na vida de alguém que precisa de um milagre de Jesus, porque o que mais Jesus precisa ver na nossa vida é a humildade para entrar nesse lugar que Ele quer que a gente entre. E as pessoas estão dizendo: Ele é digno de que tu faça isso por Ele, mas Ele próprio está dizendo: eu não preciso que o Senhor vá, não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, porque se eu sou uma autoridade, eu reconheço que sobre a sua vida existe uma autoridade muito maior do que a minha. Sabe o que é isso? É você ser um filho de Deus e entender o lugar que Deus precisa estar na sua vida. Que lugar é esse? É sempre um lugar em que você vai olhar para o alto e saber que de lá vem o seu socorro. Ainda que você seja o amado de Deus, sabe, alguém precioso para o Senhor, mas diante dele nós temos sempre que ser pequenos. Amém? Mas vamos continuar aqui. Verso 6: Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julgarei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este:
vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram o servo curado. Você pode dizer glória a Deus? Amém? Então uma fé que obedece é uma fé que irá te projetar mais longe. Perceba isso. Porque talvez a gente esteja falando de alguém que já está numa posição elevada, chegou a uma posição de centurião, um cara que tinha o respeito das pessoas, era amado pelas pessoas, e vão dizer isso sobre ele aqui. Mas quando você está diante de alguém que é infinitamente superior a você, só te resta fazer uma coisa: reconhecer esse lugar que você precisa estar, de submissão e obediência a Ele. Porque a submissão e a obediência vai abrir uma porta que ninguém pode abrir na sua vida. Se você se submete e obedece, você não vai precisar flertar com o erro e dizer para as pessoas: olha, tem como você dar um jeito lá na empresa que você trabalha, eu enviei um currículo para lá, tem como você dar um jeitinho, tem como você me ajudar? Se você se submete e obedece ao Senhor, você não precisará ficar mendigando nada com ninguém. O Senhor é poderoso para abrir porta que a gente não tem força para abrir. Pode dizer glória a Deus? Amém? É Ele que faz. Não é a sua sabedoria, não é o seu conhecimento, embora você precise se preparar. Eu lembro uma vez que eu ouvi meio que uma piada sobre pessoas que procuram emprego, e o cara chega numa obra e aí pergunta: pô, tem vaga aí? Tem. De quê? De engenheiro civil. Aí o cara fala: serve essa aí, mas o cara nunca estudou, não fez engenharia civil, então como que ele vai entrar nessa vaga? E é claro que em algum momento você precisa se preparar para alguma coisa maior na sua vida, porque o conhecimento prepara, mas são as atitudes que promovem a mudança na nossa vida. Não adianta você se preparar a vida inteira. É por isso que um médico vai estudar, e ele vai lá ficar estudando medicina e toda a questão teórica da medicina, e ele vai aprender ali com os melhores professores, mas depois, para ele convalidar tudo isso, para ele se tornar um médico, ele terá que fazer uma residência. Ele vai precisar trabalhar com um médico experiente, ele vai precisar botar a mão na massa. Então, se prepare também para orar e, através da sua fé, abrir portas, mas também se prepare para que você também esteja bem qualificado para aquilo que Deus tem na sua vida. Amém? Então obedeça primeiro. E eu quero pegar alguns exemplos aqui, rapidamente, que foram pessoas que tiveram uma obediência muito extraordinária diante de um propósito de Deus. Porque eu olho aqui para rostos, e cada um desses rostos aqui fala de uma história, mas também não fala só de uma história, fala de um sonho, fala de um propósito de Deus. Ou você não tem mais na sua vida, ou você não tem algo que você ainda não alcançou e você deseja alcançar. Quem ainda tem algumas coisas que deseja? Tem gente que já morreu aqui, né, nesse culto dessa noite, mas até o final o Lázaro vai ressuscitar no nome de Jesus. Vou te dar mais uma oportunidade. Tem gente, irmão, que é ruim até para levantar a mão, já viu, na igreja? Vou te dar mais uma oportunidade. Quem ainda tem um projeto de Deus na sua vida e ainda tem sonho? Amém. Melhorou, podia ser melhor, mas vamos, até o final vai melhorar. Eu quero falar de Abraão. Pensa numa pessoa que está já próximo do final da sua vida,
E vem um Deus e diz para ele: sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Não é isso que Deus fala para ele, sim ou não? Mas Deus não mostrou nada. Ele só vê quando chega lá. E ele passa por vários processos na vida dele. Ele vive algumas dificuldades. Ele vive algumas lutas. A gente olha Abraão e pensa que Abraão era um pobrezinho que estava lá na Mesopotâmia, que o seu pai saiu lá de Padã Arã e tentou ir para e fazer a mesma trajetória que ele, mas não consegue. Agora o filho, frustrado porque o pai não conseguiu, agora tenta ir também. Não, a gente não está falando de alguém assim. A gente está falando de um homem rico, bem sucedido já. A gente está falando de alguém que talvez abre mão de um conforto, de algumas facilidades na sua vida, para viver algo maior de Deus. Mas essa fé que move Abraão é uma fé que ela está alicerçada sobre uma obediência extraordinária de Abraão. Não é sobre uma fé só que vai mover ele, que vai fazer ele ficar aceso e acreditando a cada dia na promessa que Deus fez. Não. É uma obediência que mantém ele nesse lugar. Porque a fé te move, mas é a obediência que te sustenta. Anota isso para você. Nós somos movidos, é a fé que move a gente. Por que a fé move a gente? Porque ela não é estática. Você quer ver como a fé não é estática? Olha o autor de Hebreus, quando ele fala de toda indumentária. Ali o autor vai falar que o escudo é o escudo da fé. O escudo é parado? Não, o escudo não é estático. O escudo se mantém em movimento. E a fé, ela é em movimento. E ela move a nossa vida. Mas a fé pode te mover. Mas o que te mantém sustentado no propósito é a obediência ao propósito. E a obediência a quem te chamou para cumprir esse propósito. É isso que me mantém. É isso que te mantém. E Abraão é exemplo disso. De alguém que vai para um lugar onde ele não sabe o que vai acontecer, não sabe o que vai viver, não sabe as coisas que acontecerão com ele, mas há um propósito de Deus, sempre, até mesmo na tua e na minha dificuldade. Se eu pedisse para levantar a mão aqui, quem passou dificuldade nesse ano, talvez você levantaria até as duas, e às vezes até o pé também. Mas deixa eu te dizer, se você está vivo aqui, ainda há esperança para o teu problema. Se você está vivo aqui, ainda há esperança para a tua dificuldade. Se você está vivo aqui, ainda há esperança para aquilo que não deu certo na tua vida. Começa a pensar no que não deu certo. E eu digo para você, ainda há esperança. Não importa. Ah, pastor, você não conhece a minha vida, você também não conhece a minha. Você não vive comigo. Se você não quiser abrir a Bíblia para pegar inspiração de fé, senta comigo. Eu vou te inspirar a ter fé. Já inspirei alguns aqui a ter fé. Pô, pastor, que soberba. Não é soberba não. Porque eu tenho fé. Tudo isso que a gente vive hoje aqui na igreja, quem lembra que eu profetizava? Quem lembra? Quem lembra? Você levanta a mão para eles verem. Tem gente que está chegando agora, acho que a igreja já começou assim, irmãos. Todas as vezes que eu sentava no altar ali, ó, aquele cantinho, e o altar o telhado de amianto era baixinho, e o altar era alto. E olha que tinham abaixado um altar, que o pastor Wilson fez ainda mais alto. A gente ficava pertinho do telhado. No verão, meu irmão, eu falava, Senhor, um ar-condicionado. Ah, mas esse bairro aqui é humilde. Irmãos, o Deus que eu sirvo não está condicionado a uma geografia.
Ele é o Deus do ouro e da prata, e é da minha vida e da sua vida. O Deus que eu estou falando para você é o Deus da minha vida e da sua. A gente é uma igreja que só chegava gente aqui de bicicleta. Era ou não era? Quando eu cheguei aqui, eu acho que eram uns 3 carros, né? 3. Irmãos, no outro dia eu vi até BMW parada ali no estacionamento. Falei, que isso, irmão? Parece até a igreja da Zona Sul. Ah, pastor, então você quer ver prosperidade? Não, eu quero ver o cumprimento da vontade de Deus, do propósito de Deus. Deus faz como Ele quer, Ele envia o recurso, amém? O pastor Renato profetizou para lá, mas eu estava com a mão para cá, ó. Quero expandir para cá. Você crê nisso? Amém? Então Abraão não é um coitadinho que sai sem nada, arriscando para ver se vai dar certo agora. Não. Ele é alguém que está indo porque ele tem uma palavra. E antes dele ter fé, ele tem no seu coração obediência e submissão à vontade de Deus para a vida dele. Você está preparado para se submeter? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? O segundo aqui que eu peguei para a gente falar dele, Josué. Josué vai suceder Moisés. Moisés, um homem maravilhoso como líder. Talvez a gente pegue a falha dele lá, que deu uma cajadada lá na rocha. A gente vai dizer, pô, tá vendo, perdeu a bênção, se irou. E aí a gente quer jogar fora Moisés. Mas pensa em tudo de bom que Moisés fez. E as pessoas têm essa mentalidade. Quando alguém erra, você quer jogar fora, né? Mas Deus não faz isso. Quando Elias erra, Deus recolhe para ele. Não. Entrou em depressão, meu filho. Venceu um monte de profeta, agora se rende a uma mulher. Por quê? Porque Deus entende que o homem é falho. Deus não desiste de você, Deus não desiste de mim. Amém? E Josué vai agora dar a sequência a isso, de tão grandioso, tão maravilhoso. E Josué, talvez em alguns momentos, teme dar sequência a uma obra como essa. Suceder alguém tão relevante. Eu fico pensando, né, nosso bispo, graças a Deus, tem muita força, muito vigor, velhinho, é forte pra caramba, mas eu fico pensando em quem vai suceder ele. Porque alguém humilde, com coração bom demais, um líder fenomenal, alguém tão relevante para tantos homens de Deus, que ajudou tantos e tantos. Eu fico imaginando o dia da transição. Como é difícil você suceder alguém, e Josué é essa pessoa. Mas o detalhe da vida de Josué está exatamente no capítulo 1 de Josué. Quando Deus começa a dizer para Josué o que ele já sabia. Porque Josué já sabia que Moisés não continuaria. Lá em Deuteronômio você vai encontrar uma instrução já de Moisés dizendo para Josué, olha, eu não vou entrar na terra prometida, Deus já me avisou, você vai dar sequência a essa obra, você seguirá com esse povo. E Deus vai falando para Josué, olha, faz tudo conforme meu servo Moisés te ordenou. Para um líder vaidoso vai dizer assim, pô Deus, assim como você deu instrução para ele, agora dá também para mim. Não. Mas Deus honra a memória de um líder. E diz para Josué, você vai ser submisso e obediente a tudo que o meu servo Moisés te ordenou. E aí o que Josué vai viver? Coisas ainda muito maiores. Se Moisés venceu 2 reis num combate, e derrotou 2 reis
Seom e Og, Josué vai vencer cerca de 32 reis ao longo da sua caminhada. Se Moisés atravessou o Mar Vermelho, Josué, no tempo de grande cheia do Rio Jordão, ele orou e ali o rio parou para o povo passar a pés enxutos, irmãos. Mas tudo isso está baseado em quê? Numa fé que acredita que as águas do rio vão parar, numa fé que acredita que vai derrotar todos os reis que tem pela frente. Não, está baseado num homem que se submete e obedece aquilo que Deus tinha na vida dele, mesmo isso vindo através de outro líder. Não, você vai fazer tudo como ele te disse. Eu não tenho novas instruções para você, não tenho novas orientações para você. Você vai obedecer e se submeter a tudo que ele disse para você. E aí, quando se depara com Jericó, a cidade mais fortificada daquele tempo, eu tive o privilégio de andar sobre as muralhas de Jericó e ver que elas tombaram para fora. Normalmente você vai atacar uma cidade fortificada como Jericó, se ataca de fora para dentro. As catapultas lançam pedras, aquelas toras de madeira para derruba para dentro. Mas as muralhas de Jericó caíram para fora. Por quê? Porque o milagre é sempre maior quando há submissão e obediência. Alguns vão dizer que a muralha cai porque o povo grita. Não, a muralha já estava ruindo ao ponto que o povo estava dando volta na cidade por submissão a Deus e obediência a Deus. Olha, vocês não vão guerrear, começa a rodear a cidade. E eles rodeiam a cidade, e rodeiam 7 vezes. No final de tudo, eles vão rodear uma cidade de cerca de 32 quilômetros de circunferência, por 13 vezes. E ao final da 13ª vez, o que acontece com a muralha? Ela cai. Sabe o que falta na gente? Entender que não é só a nossa fé que vai fazer com que algumas muralhas caiam na nossa vida. Também está baseado na sua submissão e a sua obediência. Ah, não, eu não preciso me submeter a ninguém, eu não preciso obedecer a ninguém, eu só obedeço a Deus, eu só me submeto a Deus. Irmãos, eu me submeto a homens. Se o policial mandar eu parar, eu paro. E ele não precisa nem mandar eu abrir o vidro e acender a luz do salão. Antes que ele faça isso, eu já fiz. Por quê? Porque diante de mim, o que que tem ali? Oi? Uma autoridade. Se eu me submeto a um policial, eu não vou me submeter ao bispo, ao pastor Marcos, a qualquer outro líder meu. É o segredo para quem quer vencer e a sua fé ser estabelecida. Não está numa fé sobrenatural, está numa obediência e numa submissão que faz uma base de sustentação para essa fé se apoiar em cima dela e a gente conseguir romper em várias áreas da nossa vida. Você crê nisso? Olha o que a Bíblia vai dizer sobre um filho. O que a Bíblia fala sobre os filhos? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Quantas vezes você e eu nos machucamos porque não submetemos e não obedecemos? Sim ou não? Quantas vezes você se machucou? Por que você se machucou? Ah, porque a gente dizia, né? Minha mãe rogou praga. Quem já falou isso? Caraca, a boca da minha mãe roga uma praga que pega. Não é. É que você quebrou um princípio de Deus. Quem quebra princípio de Deus e rompe o limite da obediência e da submissão vai sempre sofrer algum dano.
Agora a gente fica quieto, a gente não consegue nem dar um glória a Deus, né? Você vai sempre pagar algum preço. Pô, pastor, paga preço? Paga um preço. Alguns pagam preço até com a própria vida. Quantos filhos já deixaram uma mãe chorando na beira de um caixão pelo simples fato da sua desobediência e da sua falta de submissão? Talvez você que é filho, reflita nisso também. Estou falando para você também que é filho, que ainda não casou. Mesmo casado, se a minha mãe disser algo para mim, eu vou considerar. É claro que hoje há uma distância, está cada um em uma casa. Eu constituí a minha família, mas ela não deixou de ser minha mãe e continua sendo digna de ser honrada. E se meu pai estivesse vivo, também a mesma coisa. Eu vivi a coisa mais linda com relação à paternidade com meu pai. Vivi com ele 45 anos da minha vida, sem saber o quão grande era o amor daquele camarada por mim. Nunca ia imaginar que tinha um amor tão grande envolvido naquilo. E como eu sinto falta dos beijos dele. Aproveite. A vida é sua. Mas Jesus conquistou ela com um preço muito alto de sangue. Não é para você viver a sua vida, é para você viver a vida que Deus te deu. Sabe, valorizando ela a cada dia, honrando o Senhor a cada dia, se submetendo a Ele a cada dia. Quantas pessoas batem no peito? A vida é minha. Não, a vida não é minha. A vida é a vida que Deus conquistou para mim através da morte do seu filho. Amém? Eu quero continuar aqui. Davi, um exemplo também de submissão e obediência. Davi tem na sua testa a unção de rei. Você já parou para imaginar? Estão passando todos os filhos de Samuel, todos os irmãos de Davi, Eliabe, Samar, Abinadab, e não é nenhum desses. E Deus olha para Samuel e diz: Samuel, para de atentar para a aparência, eu não olho como você. Existe um ainda que não chegou aqui. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não tem você como um filho esquecido. Você não é coitado. Para de mendigar a atenção dos outros. Quando você tem um Deus que todos os dias olha para a sua vida, todos os dias contempla você. Quando você está dormindo, Ele cuida do seu sono. Quando você levanta, Ele vai velar por você durante todos os dias, todo o dia da sua vida. As tuas 24 horas são todas elas governadas pelo Senhor. E Davi recebe a unção de rei. Agora eu sou rei. Não. Davi entende que ele recebe a unção, mas o tempo de governo ainda não chegou. O tempo ainda é de obediência e submissão. Tem gente que já quer se levantar para governar e nem sentou para obedecer e se submeter. Só levante para governar na hora que você estiver sentado e se submetendo e obedecendo algo. E aí, depois disso, vai ser construído em você algo que é característico daqueles que vão ser lançados como uma flecha. Porque é exatamente o que Davi faz. Ele volta para onde? Para o palácio? Não. Ele volta para continuar cuidando de ovelhas. Tem gente que pega algo
e não cuida direito e quer que Deus abençoe. Eu já cansei de falar, irmão, quando você pegar algo na igreja, não acha que você está pegando algo para me agradar. Você está dizendo sim para Deus, você está pegando algo para o Senhor, então dê o seu melhor, faça o seu melhor. A galera agora está cantando, é Ele, né? É Ele, por Ele que eu estou gastando. Por amor e com alegria. Ó, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Aí você diz que é por Ele, é Ele, eu estou gastando a minha vida. Aí eu te pergunto, como que você está gastando a tua vida? Como? Essa canção, irmãos, é muito difícil para ser cantada, porque ela precisa de uma essência por trás dela, vivendo isso. Eu podia ter ido para minha casa. Ah, pastor, vim para o culto, isso é religiosidade. Não é não, irmão. É alguém sedento de Deus para viver isso que eu vivi. É alguém que toda hora está querendo ser tocado por Deus. Toda hora eu quero que Deus venha sobre mim. Sabe, eu quero voar nas asas do Espírito. Não é para te ver que eu venho, embora você seja muito legal. Mas é para ver Ele. É para me encontrar com Ele. É para estar junto dEle. Mas você não está junto dEle na sua casa, pastor, é diferente. Quando eu estou contigo aqui é diferente. Alguém saiu do lugar, foi lá abraçar comigo e abraçou, e daqui a pouco a gente está orando junto, aí daqui a pouco eu já estou sentindo a presença de Deus, estou sendo tocado, irmão. São as brasas do Senhor, são os vasos de Deus que vêm para cá e são cheios, e um acaba contagiando o outro. Glória a Deus. E Davi, ele volta com toda a sua simplicidade. E aí o que derruba Golias na vida de Davi não é a fé. Não é a fé daquela funda. Irmãos, eu vi em Israel, a galera até hoje é habilidosa naquele troço. Eu peguei aquilo, falei, vou tentar. Aí depois eu olhei, muita gente perto, eu falei, rapaz, se eu jogo num árabe aqui, ele vem e explode do meu lado? Você tá louco? Tá com uma pedrinha nele, ele vem com a bomba, explode do meu lado. Eu falei, não vou nem tentar. E aí eu vi os caras. O cara vai num alvo pequenininho, sei lá, uns 20, 30 metros de distância, o cara, plau, derruba o negócio. E Davi tinha habilidade. Só que Davi não foi confiado na habilidade. Sabe por que eu posso te garantir que ele não está confiado na habilidade? Porque ele não leva espada, ele não leva nada. Ele está confiando no que o Senhor vai fazer através de um homem que está obedecendo, que voltou para cuidar das ovelhas do seu pai, que está num lugar de obediência e submissão ao seu pai. Ele está honrando o seu pai, e quem honra o seu pai não vai morrer cedo. Então Davi não podia morrer naquela batalha. Por quê? Porque Davi é um filho que honra o seu pai. Calabandara Chara Manassuba. Ele não podia morrer, porque ele é alguém que está honrando seu pai. Ele voltou para cuidar das ovelhas. Obediência e submissão está no DNA de Davi, está correndo nas suas veias, no seu sangue. Obediência e submissão. E agora ele é alguém de fé, e a sua fé está baseada nisso. Então a sua fé não é superficial. A sua fé pode juntar. E olha como Davi tem fé. Davi derrubou quem? Quem que Davi derrubou? Golias. Quantas pedras ele usou? Quantas? Me ajuda. Quem lê Bíblia diz amém. Quantas pedras Davi juntou? 5. Quantas ele usou para derrubar Golias? 1.
pastor, então ele não tinha tanta fé, porque ele pegou 5, ele podia errar. Não, ele pegou 5, porque depois se levantam na história mais quatro gigantes. Então Davi estava dizendo, é uma para cada um, porque quem vai direcionar essa pedra não é a fé que eu tenho, é a obediência que eu exerço e é a submissão que existe na minha vida. Vai se levantar esse Golias, vai cair, e outros 4 virão e cairão também. Depois você lê na Bíblia lá, Isbenob, vai falando de outros, mas Davi não derrubou pedrada. Porque no final Davi já está cansado, seus homens, seus valentes derrubam esse gigante por ele. Amém? E é bom ter amigo, porque tem amigo que vai te ajudar a derrubar gigante. Pega essa aí, viu? Já estou terminando aqui. E o último, para a gente terminar, mistério de louvor. O último exemplo. Quem que você acha que eu vou pegar como último exemplo? Quem vocês acham? Me ajuda aí. Jesus, quase que você acerta. É com J, mas é Jesus. O maior exemplo de obediência e submissão. Pai, Ele olha, Ele sente na sua carne tudo que Ele iria passar, todo sofrimento que envolveria o propósito de Deus na vida dele. E nós precisamos nos submeter ao propósito de Deus, mas o propósito traz consigo os seus processos, e nos processos a gente vive alguns embates, algumas dificuldades, e Jesus vai viver algumas delas, e nós somos frutos de quê? Da obediência e da submissão de Jesus. Você tem que lembrar sempre, de que eu sou fruto? Eu sou fruto de alguém que obedeceu e se submeteu até o fim a um propósito de Deus. Qual é esse propósito? Meu filho, você irá, e através de você, uma multidão me encontrará. Através da sua morte, muitos filhos serão resgatados, e Jesus se submete até o final. E o que é essa fé que está baseada em obediência e submissão vai fazer com Jesus? Agora estão zombando dele. O que colocam na cabeça dele? Uma coroa de espinhos. Ele não entra num cavalo branco, as suas vestes não são reais. Não, ele não está vestido como um rei, ele está vestido humildemente, mas a obediência e a submissão dele faz com que um trono seja estabelecido por toda a eternidade. E agora ele está assentado à destra de Deus, e é Ele que intercede pela sua vida e pela minha vida. E é por isso que a gente precisa não só de uma fé que nos projeta algo sobrenatural, mas antes dessa fé, você precisa caminhar debaixo de uma obediência e de uma submissão a Deus, de uma forma que você seja projetado a algo muito maior. Sabe, não é a fé só daquele homem, daquele centurião que mexe com Jesus. É uma obediência, é uma submissão daquele camarada, que Jesus vai dizer, olha, eu não vi uma fé como a desse cara, mas aonde a fé dele está baseada? Em alguém que está olhando para Jesus e está dizendo, não precisa ir na minha casa. Jairo vai lá atrás de Jesus e diz, Jesus, vamos lá na minha casa para curar minha filha. O centurião não, o centurião diz, Senhor, eu sei diante de quem eu estou, eu sei a autoridade que existe na sua vida, e eu sei que você é poderoso para nem precisar ir na minha casa. Jesus não precisa ir na tua casa. Uma palavra dele hoje, liberada da boca dele, pode mudar qualquer circunstância na sua casa.